Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast B2Bench do Great Place to Work. Eu sou Daniela Diniz, diretora de Marketing e Relações Institucionais do Great Place, e estou aqui mais uma vez para contar, tendências do mundo do trabalho e melhores práticas. Dessa vez com uma convidada muito especial, conhecida de muitos de vocês, Patrícia Monteiro Araújo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Na verdade, eu tô com uma honra incrível de estar aqui com você. Obrigada mesmo. Obrigada, certeza que a gente vai ter muita conversa, que a gente já estava conversando pra caramba nos bastidores, né? Então a gente vai falar bastante coisa. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse contando um pouquinho de você, né? Patrícia, como profissional, como pessoa, quanto tempo você está no Mercado Livre, né? A gente não falou aqui, mas a Patrícia é diretora de recursos humanos do Mercado Livre. Contar um pouquinho dessa sua trajetória na organização, um pouquinho de você também. Bom, eu sou Patrícia Araújo. Imagina que eu sou nascida no Tocantins. Acho que essa é uma grande Essa eu diferença. não sabia. Quero trazer para todos aqui os meus colegas que também estão por aí dentro da gestão de pessoas que vêm de outros estados que não sejam os estados aqui de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho, na verdade, 6 anos e meio no Mercado Livre, sou a diretora de People para Brasil, e nessa jornada, obviamente, a gente tem construído uma grande e importante jornada de crescimento dentro da nossa organização e principalmente de tentar ao máximo manter a nossa cultura no dia a dia viva, considerando que a gente teve um crescimento muito grande nesses últimos 6 anos. Quando eu penso, assim, na minha carreira, eu acho que eu sou super grata ao que tem acontecido, porque eu tenho a oportunidade hoje de estar numa empresa de crescimento exponencial e de tecnologia, que é o Mercado Livre. Estive antes em outras empresas também muito importantes no meu desenvolvimento. Trabalhei na Johnson& Johnson, na Unilever, na Sadia e, claro, tive essa grande oportunidade de trabalhar em diversos segmentos e antes, até no começo da carreira, em uma empresa mais que nós chamávamos na época diferente, mas uma startup. Então, tive a Uhum. oportunidade de trabalhar com muitos empreendedores, startups e empresas muito diferentes, segmentos diferentes. Quem sou eu também em relação ao que eu tenho como propósito dentro da área de recursos humanos e na nossa empresa da área de pessoas? Eu acho que a gente tem uma grande contribuição, e foi isso que me trouxe para essa carreira, de potencializar o desenvolvimento das pessoas, mas também de conseguir crescer e desenvolvimento econômico dentro do nosso país. Eu acredito que a gente tem aí uma grande oportunidade como colega, com todos os meus colegas de gestão, de fazer essa diferença e juntar e equilibrar tanto o desenvolvimento do nosso país, quanto também a das pessoas dentro do mundo das organizações. Maravilha, sempre trabalhou em RH. Sempre trabalhei em recursos humanos, apesar do que eu devo confessar, começo de vida, de carreira, muito jovem, eu já era uma empreendedora, vendia várias coisas, tive minha conta bancária com 11 anos de idade, tive que fazer isso e para sobreviver, para viver, mas já tinha muito essa vontade de fazer algo diferente. Minha gestão de pessoas começou na área de recursos humanos, por um tempo eu atuei também com clínica para crianças, mas foi bem no comecinho Aham, da bem no carreira. comecinho. Aham, legal. E sobre empreendedorismo é muito do que a gente vai falar nesse episódio, né? Empresas em beta contínuo, o papel do RH na cultura da inovação. É o tema do episódio, então a gente vai abordar empreendedorismo, inovação, um pouco de tudo isso aqui nessa conversa, né, Patrícia? Fala um pouco do Mercado Livre. Obviamente que todos vocês conhecem o Mercado Livre, a gente sabe disso. Quem não vê um carrinho do Mercado Livre todos os dias nas ruas das suas cidades. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, você está há 6 anos, você já falou dessa empresa que está crescendo absurdamente, não só no Brasil, né, mas em outros lugares também. Traz um contexto do Mercado Livre aí 2025, um pouquinho já de cheirinho de futuro também. Combinado. Se eu puder, só um pouquinho para começar a história. A história de Mercado Livre começa em 1999. Imagina que neste momento era uma empresa que nasceu numa garagem lá na Argentina, né, em Buenos Aires, numa garagem, literalmente no menos um de uma garagem. E essa história tem sido construída. Hoje nós temos o propósito de democratizar tanto o comércio quanto serviços financeiros em toda a América Latina. E a gente tem conseguido, claro, com 25 anos, agora 26,
feito uma grande diferença quando a gente olha para o que a gente está vivendo hoje. Muitos de nós conhecem o Mercado Livre, mas o que talvez a gente não conheça todos nós com toda a sua profundidade. Por quê? Porque é uma empresa são um ecossistema de empresas Uhum. que tem a gente olha desde a parte de apoio, tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, que podem estar não só vendendo, comprando, investindo, fazendo negócio, tendo também créditos dentro da nossa plataforma, tendo seguros, benefícios de colaboradores também sendo adquiridos dentro da nossa companhia. Então a gente tem um pool muito grande de produtos e serviços e, obviamente, Mercado Livre é muito conhecido, como você disse, por todas as bans e os CAS, Uhum. etc. Mas também o nosso banco digital, o Mercado Pago, que tem também um impacto muito grande. Quando a gente olha para o Mercado Livre hoje, nós temos mais de 100 milhões de pessoas que estão conectadas na plataforma de compradores, e dentro do Mercado Pago, 65 milhões, que foi o que a gente tinha olhando toda a América Latina. Então, quando você olha para tudo isso, você fala, gente, nós somos realmente uma empresa muito diferenciada, Uhum. e eu tenho a honra de poder participar junto com os líderes dessa construção. É uma construção de inovação. A gente vem crescendo produtos, serviços, negócios, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Agora já, né? Então, eu acho que é o que trouxe também, né? 99, se a gente pensar, é uma história recente e uma história incrível, né? Toda essa complexidade que é o negócio e que vocês sempre se apresentam como essa empresa de cultura de beta contínuo, com DNA de inovação, que é o que trouxe vocês até aqui também, né? E pensando ali no futuro. E aí, já trazendo, né, a temática do nosso episódio aqui, Patrícia, como levar essa cultura de inovação, esse beta contínuo, esse caráter de ser inovador e empreendedor ao mesmo tempo para a cultura da organização, né? Como disseminar isso na cultura da organização e estar sempre se desenvolvendo e crescendo, nesse espírito mesmo de estar sempre em beta contínuo. Olha, beta contínuo, nós temos alguns princípios culturais que são super importantes para o que a gente faz dentro do dia a dia do Mercado Livre. O grande desafio de uma empresa, e principalmente numa que cresce exponencialmente como a nossa, é a gente manter a cultura viva no dia a dia. Porque falar de cultura ou ter ela escrita em algum lugar, óbvio que tem a sua dificuldade, mas não é tão difícil quanto estar mantendo e monitorando essa cultura no nosso dia a dia. Então, beta contínua é um dos princípios culturais que nós temos dentro desse pool de princípios, e o que ele significa para nós? Beta contínuo significa que a gente tem que estar o tempo todo, rapidamente, sendo capazes de fazer algo, de entregar um produto, um serviço, e não ficar tanto na perfeição de que tem que estar 100% pronto, mas ter 85% pronto, 90% pronto, o que for, mas começar pequeno. A ideia é, comece pequeno, ponha para rodar ou na prática para Uhum. acontecer aquele produto, aquele serviço, e depois você vai, de certa forma, escalando. Você vai crescendo, vai melhorando e vai aprendendo com o que pode ser também resolvido, feito de maneira diferente. Então, esse beta contínuo, ele também está presente no que a gente fala de pessoas, para todas Aham. as nossas práticas de gestão e para o que a gente pensa em relação às práticas dentro do Mercado Livre, a gente também acaba saindo com alguns produtos que eles são simples, rápidos de saírem, e depois a gente vai reiterando e melhorando Vai aquela. aperfeiçoando, né. Só para não perder a toada desse seu exemplo, e já que o podcast aqui tem o espírito, né, o propósito de compartilhar práticas, eu queria que você desse um exemplo de algum produto que saiu de RH, da área de gestão de pessoas, nessa cultura do beta contínuo. "Ó, tá mais ou menos, é legal, vamos soltar já, mas depois a gente aperfeiçoa ou até muda", né. Tem algum exemplo para Eu compartilhar? acho que eu tenho vários, mas eu vou te falar o que eu acho que lembro com muita vivacidade, porque foi um momento muito crítico para todos nós na pandemia. Hum. Nós conseguimos lançar uma pesquisa rápida, e foi uma pesquisa que a gente falou assim, como que a gente ia, não só porque uma pesquisa ela parece simples de ser feita, mas quando você pensava que a gente tinha pessoas na operação que estavam, né, no dia a dia, presenciais, fisicamente, com todos os cuidados que a gente tinha que ter, Sim.
E ao mesmo tempo a gente tinha que estar com muito e tínhamos muitas pessoas que estavam nas suas casas, a gente saiu com um produto rápido, foi a primeira vez que a gente teve uma parceria com uma empresa, que é essa empresa que a gente atua até hoje, mas ela foi extremamente importante, porque a gente saiu com algumas perguntas, e depois a gente foi reiterando, melhorando e colocando outros mecanismos para poder acompanhar alguns líderes e algumas pessoas naquele momento que estavam precisando de um pouco mais de suporte. Eu lembro dessa com muita vivacidade pela importância e Uhum. pela Pela rapidez. rapidez 2 que semanas foi a gente tinha implementado. feito isso, 2 semanas exatamente. colocou. Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né, a gente acabou ali, se vendo, fazendo coisas e implementando coisas por pura necessidade, né, a história de que a necessidade é a mãe das invenções, a pandemia trouxe um pouco disso. Interessante você trazer o exemplo, porque é algo que ficou, né, então assim, a gente testou, foi rápido, aperfeiçoou, mas acabou ficando, né, então bacana esse exemplo. E pegando aqui também, Patrícia falou, né, o beta contínuo, né, a história de não estar pronto, né, exatamente pronto para lançar, que é uma cultura que muitas organizações têm ainda do passado, né, eu preciso fazer o estudo, né, o processo, testa, 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 e depois eu lanço, perde agilidade. E um outro ponto que pode emperrar a inovação é a questão de você punir erros, né, a gente até já trouxe isso em alguns outros episódios aqui, e isso passa esses dois componentes, eles acabam passando muito pela liderança. Um é a liderança estimular que se faça, sem se preocupar tanto com o teste, com a perfeição, vamos dizer assim, não com o teste, mas com a perfeição, e o outro é faça sem se preocupar tanto com o erro. Como é que vocês desenvolvem a liderança para transmitir esses 2 conceitos que são fundamentais para ter uma cultura ali de inovação? Esse é um ponto importante, porque também os conceitos têm que se a gente também olha muito para a execução com excelência. E os 2 pontos são relevantes para nós. É importante a gente ir aprendendo e fazendo de maneira melhor ainda, mas ao mesmo tempo com uma excelência no que a gente faz. Uhum. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas pensam, porque você colocou algo para rodar que não está 100% pronto, você não tem que ter excelência. Não, ao contrário, as 2 podem coexistir e devem coexistir. E como que a gente faz isso? Primeiro, através dos líderes. Os líderes são um modelo para que a gente possa também atuar com muito feedback constante. Acho que Aham. esse é um ponto super Legal. importante. Aham. E a gente também coloca alguns mecanismos e alguns guias práticos que podem ajudar. Vou te dar um exemplo de um deles que a gente chama 90-10, né. 90% das questões que a gente tem no dia a dia, elas podem ser resolvidas pelas equipes. Elas podem Uhum. resolvidas de uma maneira mais localizada, digamos assim. Uhum. E 10% a gente entende que talvez tenha um impacto tão grande para o Mercado Livre, que aí a gente precisa pensar em escalar, em discutir, em cocriar com mais pessoas, com mais profissionais, para que a gente possa sair com uma solução que não vai impactar os nossos usuários. Então, o grande ponto é pensar um pouco, primeiro, quais são essas grandes soluções ou decisões que a gente precisa escalar e quais são as outras que a gente precisa ter no dia a dia e deixar e ter essa capacidade de autonomia para que os líderes, as pessoas possam fazer isso acontecer no dia a dia. Uhum. E, claro, se algo dá errado, não significa que a gente vai só esquecer que deu errado. A gente vai parar e faz, a gente chama muito de pós-mortem. A gente também para, olha o que a gente fez, entende onde foram os pontos que a gente pode melhorar, põe as devidas ações e melhorias práticas para aquilo e continua a vida. Uhum. Mas não necessariamente com uma responsabilidade de um ou outro indivíduo ou de uma outra pessoa. Então, essa é uma parte Sim. muito importante também. Então, estabelecer alguns critérios, como eu disse, guias 90-10. Além disso, ter um feedback muito constante dos seus líderes, com os seus líderes e com a sua equipe. E terceiro, parar para olhar o que deu certo, assim como também parar para olhar o que não deu Deu certo. certo, exatamente. Fazer essa lição ali, né, contínua. É interessante que você traz a autonomia aqui como elemento fundamental para ter essa cultura de inovação e beta contínuo, né. Então o 90-10 passa por essa autonomia, dar autonomia para os times, é isso? Também, o que a gente chama de protagonismo, talvez a melhor palavra, sabe? Uhum. E a gente coloca isso nas nossas práticas de gestão,
Nós colocamos também dentro dos nossos workshops de 100 dias para todos os líderes e falamos muito disso em todas as nossas mensagens, porque é muito importante que a gente tenha esse protagonismo. O que que a gente chama de protagonismo? Os profissionais que nós estamos trazendo e atraindo para estarem no Mercado Livre, eles estão numa empresa que está o tempo todo em expansão. Se você pensar hoje, o ano passado, com 25 anos, nós fomos a empresa, na maior empresa de valor da América Latina. Então, a gente vem de um lugar que a gente está o tempo todo pensando em propostas de valores diferenciadas para os nossos usuários. Quando você está neste processo, você está o tempo todo em constante mudança, em constante criação e pensando soluções que vão ser melhores para os nossos usuários. Então, as pessoas que a gente já atrai pensando que precisa ter o DNA do Mercado Livre, que são esses DNA dos nossos princípios culturais, exatamente porque nós queremos protagonistas, pessoas que vão chegar e que não vão ter 100% de tudo extremamente organizado, pronto, resolvido, e que, ao contrário, vão se unir a nós ou vão ter ideias diferenciadas para que possam trazer para uma mesa, discutir, pensar soluções e daquilo sair com outras possibilidades para os nossos usuários. Uhum. Então, o tempo todo você está pedindo protagonismo porque as pessoas chegam e elas precisam trazer ideias, pensar soluções, colocar na mesa essas propostas, colocar dados, claro, custo, e pensar como que a gente pode escalar ou melhorar ou mudar alguns dos produtos. Ótimo, então isso também passa pela habilidade, né, uma das habilidades que vocês enxergam, nos profissionais, né, para desenvolver ou habilidades quando tá para contratar, né, a habilidade de você estar atento ali a inovar o tempo todo, né, não ter medo, né, de errar e ter esse protagonismo, né, que é algo que hoje às vezes a gente sente uma carência ali do profissional que depende muito de diretrizes da empresa, mas não ter essa iniciativa, né. Exatamente. Muito bom, Patrícia, tá voando, eu sabia que ia voar, mas a gente vai entrar no nosso primeiro bloco que chama Na Prática. E o Na Prática é o bloco que o pessoal mais gosta, porque a gente fala de forma bem, prática, né, o mão na massa, né. Vamos dar aqui alguns exemplos do que o Mercado Livre faz em termos de práticas mesmo, de gestão de pessoas, para ativar essa cultura ali do beta contínuo, da inovação, do empreendedorismo, do protagonismo. Você já trouxe uma delas aqui, que a gente pode até explorar mais, mas eu queria que você trouxesse outras também, Patrícia. Uma delas é o feedback contínuo, né, que é algo que às vezes a gente aborda aqui também, sair daquele feedback estruturado uma vez no ano, apenas da avaliação de desempenho, que a gente sabe que muitas empresas ainda fazem, né? A gente mesmo faz pesquisas para avaliar um pouco desse comportamento das organizações e das áreas de gestão de pessoas. Faz avaliação de desempenho, 90% diz que faz. Aí lá eu faço o feedback uma vez só no ano. Não vale mais para esse mundo que a gente vive, especialmente para uma empresa que busca a inovação contínua. Então, você pode falar um pouquinho mais do feedback contínuo, mas eu queria que se desse exemplos também de outras práticas e políticas do Mercado Livre, que saem ali de gestão de pessoas para fomentar essa cultura no dia a dia. Olha, eu posso contar algumas, né. A gente tem primeiro, que eu acho que é uma coisa importante, muitas das nossas práticas, elas vão evoluindo também. Esse é um ponto muito importante que eu vejo de gestão de capital humano dessa atualidade. Não existem mais aquelas práticas que você coloca ela e começa a fazê-la e faz o tempo todo a mesma coisa por muitos anos. Acho que esse é um primeiro Uhum. ponto super importante. Muitas das práticas que a gente tem de capital humano hoje, nós fomos evoluindo. Eu posso falar de algumas. Por exemplo, atração. Hum. Uma empresa que cresce exponencialmente, você pode imaginar que a gente tem, obviamente, um número imenso. Esse ano vão ser 14, só no Brasil, 14.000 contratações no Brasil novas. Quando a gente olha para todo o Mercado Livre Brasil, até o final do ano seremos 50.000, e para todo o Mercado Livre nós vamos ser mais de 100.000 colaboradores. É uma prática extremamente importante que a gente vem sempre pensando, melhorando. Tem algumas questões básicas que elas não mudam, e eu vou falar de uma delas que me parece extremamente importante, e a gente vai ajustando ao longo do caminho, que é a gente realmente fazer uma boa contratação, pensando muito nos princípios culturais, no DNA do Mercado Livre, pensando o quanto os profissionais que vão se juntar a nós têm
aquela forma de ver ou pensar, porque obviamente é muito difícil se alguém vem de empresas ou está querendo algo muito, muito, muito 100% pronto, extremamente perfeccionista em relação a tudo que faz, pode ser difícil a adaptação. Não significa que isso vai ser um problema. Na verdade, o que a gente faz também é um onboarding, que é para Uhum. ajudar, o onboarding de 100 dias. Então, a primeira prática é, Entendi. nós fazemos para todos os líderes, assim, a gente tenta trazer profissionais que vão estar sendo entrevistados ao longo do processo seletivo, e a última entrevista são com os líderes nossos que nós estamos treinando, que chamamos de Bar Raiser. E o que eles fazem? Eles só fazem perguntas relacionadas à cultura, perguntas relacionadas à forma daquele profissional de trabalhar e atuar. Exatamente para a gente contrastar como seria a adaptação, como seria esse profissional dentro do Mercado Isso Livre. na fase de contratação, então. Exato. Tá. Uhum. Chegando, essa é uma primeira fase, um líder que é preparado por nós, que é o que a gente chama de Bar Raiser, faz essa última seleção. Normalmente é um líder que não é de nenhuma das áreas que está contratando, não tem o conhecimento técnico exatamente para que a gente possa fazer essa Pra não ter diferença. esse viés também, né, de já Exato. escorregar e fazer perguntas direcionadas, mas mais sobre cultura, de fato. Aham. Exatamente. 100 dias de onboarding. Todos os líderes passam por várias inserções, seja de workshop, seja de estudo, né, sozinho, é híbrido, na verdade. Tem uma parte que é sozinho, tem uma parte que é também dentro da nossa organização com workshops. Tem um deles que eu vou ressaltar, dentro desses 100 dias, que é o que a gente chama do DNA Meli. É um workshop de 2 dias, onde a gente, muito mais do que ficar falando e trazendo PowerPoints, a gente faz muitas práticas e a gente busca muito que o líder saia daquele workshop com alguns insights, com algumas ideias e reflexões sobre como ele está ou como ele é e o que ele gostaria de continuar fazendo para ser assim esse líder dentro, trazendo, né, esse role model, sendo o modelo do nosso DNA cultural. A gente faz para os primeiros 100 dias, mas às vezes a gente também faz para os líderes que estão um pouco mais de tempo na nossa organização, Uhum. porque como é um workshop, ele é muito de diálogo, ele é muito de reflexão, de discussão entre a liderança e muito menos de algo que você sai dali com algo com um aprendizado que você tem que pôr em prática imediatamente ou algo concreto do dia a dia de trabalho. Então, são duas questões bem importantes para esse nosso modelo, para a gente estar tanto modelando a cultura, quanto estar o tempo todo pensando em como deixar e viver a cultura em cada uma das questões do dia a dia, das ações que a gente faz. Uhum. 2 dúvidas do onboarding. O onboarding, então, vocês, consideram já ainda na fase de contratação, 100 dias, não é só, então, o onboarding pós-contratado, né, são 100 dias a partir do momento que você está ainda em fase de Contratação. contratação. E a segunda dúvida é se esse período, esse tipo de onboarding é só para líderes, ou ele entra para outros profissionais Ele também? entra para vários profissionais de maneira um pouco diferente. Para os líderes, a gente estabelece tanto o DNA cultural, que é esse workshop, quanto também que a gente chama de um buddy, um colega que vai acompanhar esse líder nos primeiros 100 dias. Mas Uhum. ele também existe um onboarding para todos os outros cargos, com um pouco de diferença do que é feito. Sim, E por que eu ressaltei estes exatamente? Porque a gente realmente acredita que a liderança faz uma grande diferença total. no que a gente faz em relação a manter a cultura viva. Por isso também a gente põe um pouco mais de atenção à cultura neste começo do profissional dentro da nossa organização. É o que a gente sempre fala no Great Place to Work, né? A experiência vai moldar a cultura, né? E a liderança é a grande responsável por disseminar toda essa cultura no dia a dia, que é o que você trouxe no início, né, Patrícia? A cultura é viva, né? Eu preciso estar o tempo todo falando disso, então é interessante você ter esse olhar desde o início para esse público que vai estar lá assumindo uma posição de liderança. Uma prática super bacana ser compartilhada aqui. Obrigada. Ainda nesse bloco, né, você já tocou um pouquinho no assunto aqui no comecinho dessa resposta, que tem práticas que começam a deixar de fazer sentido e elas precisam ser remodeladas. E isso talvez faça até mais sentido na cultura de vocês, que está o tempo todo criando coisas, inovando coisas e tal. A gente mesmo, no Great Place to Work, a gente tem ali 3 décadas, né, de histórias. Imagina a quantidade de práticas que a gente já olhou de organizações. E ao revisitar, né, eu gosto
gosto muito desse trabalho de olhar para passado, presente e futuro, a gente percebe que algumas práticas de gestão de pessoas que faziam muito sentido ali nos anos, sei lá, 2005, 2007, 2010, não fazem mais sentido hoje. Então, elas foram passando por adaptações, evoluções e algumas até deixaram de existir. Queria que se contasse alguns exemplos desse que você percebeu no próprio Meli, né? Como assim, algo que foi deixando de fazer sentido, porque o mundo muda, né? O que eu sempre falo, o mundo muda, o mundo do trabalho muda, novas relações, novas gerações, novos momentos e novas estratégias. Então, a gente também precisa evoluir ou mudar, né? Se tiver algum exemplo para contar de prática que deixou de existir ou que foi totalmente remodelada. Olha, eu vou falar de uma prática para nós importante, que tem sido como é o nossa proposta de valor e o modelo de trabalho. Hum, Antes ainda da pandemia, nós já tínhamos uma flexibilidade. A proposta de valor do Mercado Livre para os nossos colaboradores era de ter um dia por semana já trabalhando das suas casas. Então a gente já tinha isso antes da pandemia. Com a pandemia, obviamente, a gente fez toda a mudança para estar totalmente para nossa equipe que era virtual, nós ficamos totalmente dentro de casa, para os administrativos, e para os demais que estavam na operação, que estiveram full time, né, todo o tempo. Hoje a gente tem uma parte que ainda é administrativa e uma grande parte também que trabalha no modelo flexível, mas dentro das nossas operações. Para o modelo administrativo, a gente evoluiu muito. Então, pensando que a gente vem aprendendo, mas tem uma coisa muito importante que a gente ainda considera importante. Para a inovação, que é um ponto que a gente está falando aqui muito, para a inovação é muito importante que os times se conheçam, estejam juntos, aprendam. Você aprende muito de cultura também a olhando o outro, olhando o que uhum, acontece dentro das organizações. Então é importante tanto para o mundo administrativo nós termos a parte da flexibilidade que hoje a gente tem para os nossos gerentes sêniores e acima, para a equipe mais sênior líderes, a gente pede para vir 40% do tempo dentro dos escritórios. uhum. E exatamente por quê? Porque a gente entende que cultura se constrói também no dia a dia, aprendendo, olhando e fazendo esses contatos e essas relações. Uhum. E a inovação, ainda mais, o ambiente de estar próximo, conhecer os times, poder também falar das questões, que são as questões mais desafiadoras, muitas vezes, que a gente tem que comentar e falar no dia a dia, ela também exige, muitas vezes, que as pessoas estejam já com esse contato Aham, mais juntas. próximos. Aham. Exato. Do que a gente vê, então vocês percebem isso, né, que o modelo de trabalho, o estar junto acaba impactando criatividade, inovação, que é o que a gente acaba encontrando como argumentos de muitas empresas que estão retornando e algumas pesquisas também mostrando isso. Exatamente. Por outro lado, também existe a importância da proposta de valor, que é a de flexibilidade. No nosso modelo, isso é importante. Né, En sem romper esse valor que para as pessoas, né, a gente está falando aqui de práticas que vão mudando porque a sociedade muda, esse é um valor, né, a flexibilidade em si, independentemente do modelo do trabalho, eu sempre falo isso aqui, a flexibilidade em si é um valor que as pessoas não abrem mais mão, né, Patrícia? Que você falou, você pode trabalhar 100% presencial de segunda a sexta, mas com flexibilidade, né? Então você está junto, mas você tem ali 40% você tem que vir para o escritório, tem essa autonomia que faz, é um valor da empresa, é um valor para a pessoa também, né, que vai impactar em engajamento, né, que vai impactar em permanência no trabalho, que vai impactar em menor rotatividade, todos esses outros indicadores, vêm a reboque ali, né. e a gente está falando de 40% para os líderes seniors Aham. e medidos em um quarter, ou seja, em 3 meses. O que significa que realmente é uma proposta de valor de muita flexibilidade quando a gente compara com outras empresas, que é claro, cada empresa tem também o seu segmento, a sua atuação, mas mesmo falando de tecnologia, a gente acredita que essa flexibilidade de não ter que ter rigidamente colocando 2 dias, 3 dias por semana, que as pessoas estão selecionando quando estariam indo, principalmente os líderes seniors que têm esses 40% como meta,
Isso é muito É muito importante. legal e faz sentido com o que você trouxe do protagonismo, né, que é a autonomia, não preciso estar lá colocando exatamente a data, o dia que vem, né, a responsabilidade ali na É ponta. do líder, com Aham. certeza. Outro ponto importante que talvez eu acho que a gente foi evoluindo, mas que a gente nunca deixou de fazer, que eu acho que é importante para os colegas que estão pensando também em estabelecer, manter e monitorar a cultura dentro das organizações, é que a gente realmente possa medir. Uhum. 2 vezes por ano a gente mede como que nós estamos indo em 2 grandes indicadores, que é de engajamento e de execução com excelência, que eu comentei com você que também é um ponto super importante. E eu estou bem, na verdade, bem grata de saber que os resultados deste ano, nós acabamos de saiu ontem os resultados para todos os nossos líderes, e a gente tem hoje um resultado em tempo real. A gente faz a pesquisa, elas pesquisam essas perguntas, tem muito a ver com a nossa cultura, com o que a gente está querendo medir, para a gente melhorar e avançar. Exemplo, reuniões efetivas, o feedback dos líderes. Eu estou bem contente de saber que agora, né, neste ciclo, nós tivemos 91% de engajamento e Altíssimo. altíssimo de toda a organização do Brasil. Eu acho que é um número já quase, a gente está com mais de 40.000 colaboradores no Brasil. E olhando para toda a parte também de execução com excelência, 92, porque foi até um pouco maior, um ponto maior, que é algo diferente do que a Aham. gente tenha. É. E os líderes continuam fazendo uma grande diferença. Quando a gente olha feedback, a gente percebe que hoje 93% está recebendo feedback constante dos seus Olha, líderes. esse é um indicador importante mesmo. Absolutamente. Essa medida ela é muito importante, porque se a gente não mede, a gente também não consegue fazer a diferença na hora de pensar as práticas e os mecanismos para avançar a gestão de capital humano dentro das nossas organizações. Fundamental para todos os profissionais de RH. A gente já fala isso há bastante tempo. Precisa ter indicador para saber como evoluir prática, como derrubar a prática, né, como ajustar a prática, né? O indicador é fundamental nesse exercício. Vamos lá para o nosso segundo bloco, né? O segundo bloco chamado Bola de Cristal, em que a gente fala sobre tendências e futuro. Vamos lá, falando sobre inovação, não dá para a gente não falar de inteligência artificial. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho de como vocês têm trabalhado com inteligência artificial, né? Usando a inteligência artificial a favor e também dentro de gestão de pessoas, né? O quanto que vocês têm olhado para isso, para a questão aí mais macro, né? Empregabilidade, habilidades de profissionais. A gente percebe muitas vezes uma lacuna de habilidades mesmo dos profissionais para lidar com inteligência artificial, né? A gente também faz pesquisa sobre isso, percebe, tem dificuldade de contratar vagas em aberto? Sim. E o principal ponto é a falta de qualificação dos profissionais, principalmente quando a gente fala em tecnologia. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do impacto da IA no negócio de vocês, né? Tanto no negócio, quanto na questão das habilidades dos profissionais mesmo, como vocês estão trabalhando com isso. Olha, em termos de gestão, já sempre fez parte da nossa, claro, né, machine learning, IA, sempre foi muito parte da gestão do Mercado Livre. Quando você pensa tudo que a gente faz em prevenção à fraude, todo atendimento aos nossos usuários, que a gente chama de customer experience, toda essa parte nossa de tudo que a gente faz, a gente não conseguiria exponencializar e ir com essa velocidade se não tivesse como base tecnologia e a IA tem se feito presente aí. Acho que isso é um ponto super importante e relevante, porque isso também, hoje, para a gestão de pessoas, é algo muito importante. A gente está o tempo todo tentando melhorar e mudar e também usar mais tecnologia para tudo que a gente faz. Alguns dos pontos mais importantes, talvez que eu possa ressaltar numericamente também, é o que a gente faz, o que a gente tem um canal chamado People Chat, que é um canal para todas as perguntas mais básicas, mais diárias que as pessoas têm em relação a qualquer dos temas ligados à gestão de capital humano. O que a gente tem hoje, por exemplo, foi 4.4 mil chamadas ou contatos, né? Porque não são por telefone, são já pelo próprio, já são todas Em quanto feitas tempo isso? em É, 3 meses. 3 meses? Mais de Aham, 4.000 chamadas nesse aham. chat. Ah, Na verdade, não são, eu diria, chamadas, porque é tudo é. feito dentro das nossas plataformas de Aham. chat. A gente chama de People Chat.
O People Chat, ele já tinha IA generativa, mas mais recentemente, agora neste ano, a gente também implementou IA generativa para conversacional. O que significa que a gente está melhorando um pouco para o usuário, para o nosso usuário interno, a forma como se responde. E eu estou super feliz também de contar que 88% das respostas que a gente teve nesses três meses, primeiro quarter, Foram solucionadas. foram solucionadas sem precisar escalar para uma pessoa responder. Isso só com IA. 3 Só meses, com IA. então, com esse People Chat, né? Que você People chama. Chat já tem existido há muito É. tempo, mas o IA generativo, que eu Dentro acho desse, que dessa começamos esse ano, plataforma. tá indo muito bem, Aham. porque a gente está conseguindo realmente ter um número maior. 88% de respostas é um número muito Alto. interessante, muito Aham. importante para nós. Então, esse é um ponto importante. Além dessa prática, tem outras que a gente tem feito, por exemplo, para atração. Falando de atração em 2 aspectos, né? Atração de cargos mais administrativos, que a gente tem parceria com uma outra ferramenta que o que eles fazem, o que a ferramenta faz também, é nos ajudar a fazer uma primeira lista baseado, né, no que é o perfil e no que é também, no que são as competências essenciais daquele profissional. Então, no primeiro momento, a gente consegue que os nossos líderes que estão na frente dessa busca de atração de novos talentos, que eles possam já ter pelo menos um perfil já direcionado, uma lista mais pronta. Isso é feito através de IA também, porque esse primeiro match que a gente fala. E o segundo é dentro das nossas operações, com os nossos representantes. O que acontece é que a gente também consegue, através de WhatsApp, de tudo que a gente recebe, já fazer uma primeira triagem para cargos mais massivos, que também é algo super importante para nós. E de desenvolvimento, a gente começou o ano passado, acho que tem indo muito bem, principalmente para performance, quando os líderes recebem 360, por exemplo, ou eles têm várias outras questões que eles colocaram ali, que eles querem resumir para poder dar para ter uma boa sessão de feedback. A AI generativa já nos ajuda e Já faz um resumo. Aham. 70% dos líderes têm usado hoje. Das avaliações de desempenho. Exatamente. Isso acho que é um ponto Vários importante. exemplos, né, do impacto da IA em processos de gestão de pessoas. Muito bom, Patrícia. E isso desde sempre está na cultura do Mercado Livre usar tecnologia, né? A gente agora fala mais da IA, mas desde sempre. Eu lembro que lá no passado, tem bastante tempo isso já, vocês foram uma das empresas que deu um burburinho que falaram, matamos o e-mail. Lembra disso? Né? Não sei como é que tá essa história lá agora, né? Não tem mais e-mail. Como assim não tem e-mail, né? Hoje a gente mal lê e-mail, né? A gente tem outras questões. Vocês já falavam dessa questão lá, lá atrás. Eu tô falando o quê? De 10 anos, talvez? 9 anos, 10 anos. E nós usamos muito mesmo chats internos, a gente usa mesmo uma forma de se comunicar que ajuda, que potencializa, principalmente para os cargos administrativos, sabendo que, claro, a gente tem também um pool muito grande de colaboradores que também estão no mundo físico, que é algo muito importante também para nós. E isso tudo, né, que você está trazendo ataca uma dor da gestão de pessoas que ela é latente e crescente, né, que é a comunicação. Né? A gente pode criar um outro episódio aqui só para falar sobre isso, mas todos esses mecanismos que você está trazendo, né? O feedback contínuo, né? A avaliação de desempenho, ter o resumo, ter a agilidade do chat para estar respondendo perguntas, tudo isso ataca essa dor que a gente sabe que é uma dor ali do RH, da gestão de pessoas, das organizações de uma forma geral, que é a comunicação. E reuniões efetivas é uma delas também, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Quem não reclama de reuniões, né? Meu Deus. A gente tem conseguido colocar de maneira muito prática algumas métricas para as reuniões, né? Porque a gente já tinha guias, né? Por exemplo, 45 minutos no máximo. Tinha alguns guias do que a gente fazia em relação a essas reuniões. Agora a gente tem números, a gente consegue ver claramente o percentual de pessoas que chamam uma reunião sem colocar um objetivo. Nós fizemos customizações dentro das nossas ferramentas que nos ajudam também a ir acompanhando, e os líderes e as pessoas que têm reuniões, independente de serem líderes, recebem bots que vão falando, olha, você tem mais de 8 reuniões
que são fixas nessa Aham. semana. Você gostaria de mudar? Você não acha que você poderia revisar? São pequenas dicas Interessante. que ajudam muito no dia a dia, para que a gente tenha práticas mais efetivas e para a gente poder equilibrar mesmo o uso do tempo dentro da nossa organização. Perfeito, perfeito. Todos nós precisamos disso, desse alerta. Reunião fixa é, meu Deus, né? Vamos lá. Falando, só queria antes da gente ir para eu passar uma próxima pergunta aqui para você, Patrícia. Vocês vão contratar, e você falou, né? Até o final do ano, 14.000. 14.000, vai chegar num quadro de 50.000 colaboradores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa que está no DNA de vocês também, dessa capacitação de profissionais, né? É muita gente, né? Assim, suprir para o próprio negócio. Vocês constantemente têm investido nisso, no desenvolvimento de pessoas. Aliás, desenvolvimento de pessoas é uma marca das melhores empresas para trabalhar também, a gente percebe nisso, né? As melhores, elas acabam investindo mais na capacitação de pessoas, até olhando para o futuro, né? No futuro vou precisar de mais pessoas, esse gargalo que a gente tem. Queria que você trouxesse um pouquinho do que vocês estão fazendo hoje, pensando já nesse futuro, né? Dentro do bloco aqui, bola de cristal, de contratação, de meta de contratação e de habilidades dos profissionais. Essa prática é muito importante para nós. A gente tem uma área muito importante que é a área de learning, né? Que a gente olha com bastante cuidado o que que a gente está querendo tanto avançar na área de liderança, que é um ponto importante para nós. Então, tem uma parte muito importante aí, e tem uma segunda parte que são as questões mais técnicas, que também cada área, como eu falei, nós somos um ecossistema de vários tipos de empresa, e dentro dessas empresas, a gente também tem essas habilidades que são desenhadas e depois elas são, obviamente, desenvolvidas e claro, treinadas dentro dessas pequenas desses negócios que são diferentes. Mas além disso, a parte de liderança é uma parte que a gente é incansável de olhar, de cuidar. Então tem uma parte de catálogo de learning que tem a ver com algumas coisas que a gente vai podendo melhorar. O que a gente faz é, dentro da nossa performance, a gente começa a perceber algumas oportunidades que muitos líderes podem vir a ter. Na nossa performance, a gente mede tanto o que foi o resultado quanto o como. Uhum. E o como está muito ligado aos nossos princípios culturais e o que a gente falou do nosso DNA. Ao mesmo tempo, a gente também quer avançar e continuar que as pessoas que estejam conosco continuem avançando. Então, o que a gente faz é, a gente determina e a gente consegue hoje olhar quais são as principais áreas que a gente quer avançar. Essa é uma área dentro do performance, nos dá uns insights e uns inputs sobre isso. E também nas nossas pesquisas. Na nossa pesquisa, a gente fica claro quais são as áreas que a gente quer continuar desenvolvendo. Isso se transforma em algum treinamento ou em um workshop que é colocado dentro da nossa plataforma de learning, que é também direcionada para que a gente possa ir trabalhando e desenvolvendo os profissionais. Agora, tem um ponto que numa empresa nesse crescimento tão rápido e com tantos negócios, tem um ponto, dois pontos eu acho que são essenciais que eu posso comentar. Um é o on the job. Uhum. Quando você dá essa oportunidade para as pessoas inovarem, crescerem, aprenderem na prática, fazerem algo que elas não tinham feito antes e colocar algo para rodar que é diferente, é também absolutamente diferenciada. Isso é uma jornada de aprendizado diferenciado e que realmente coloca a pessoa numa zona, talvez fora da sua zona de Do conforto. desconforto necessário, né? E que isso trabalha e ajuda muito no desenvolvimento desse profissional. E a outra que eu também gostaria de ressaltar é que quando a gente pensa que a gente tem profissionais hoje tão diferenciados, que estão aprendendo junto com o Mercado Livre, a gente também está o tempo todo oferecendo esses espaços de escuta, de discussão com os líderes mais sêniores da nossa organização. A Uhum. gente também entende que esses espaços eles contribuem para que a pessoa vá aprendendo, ouvindo com outros ou discutindo temas diversos com outros líderes dentro da organização. Maravilha, muitas práticas, hein? Quem vai assistir esse episódio aqui vai estar anotando o tempo todo ali para se inspirar.
Patrícia, como você enxerga, para a gente fechar esse bloco aqui, já é caminhando para o final, né? Como você enxerga o futuro do trabalho em 2030? Eu tenho ali uma coleção de livros, Futuro do Trabalho em 2010, Futuro do Trabalho em 2020, Futuro do Trabalho em 2030. 30 está aí, né? Daqui 5 ou 4 anos e meio. O que você acredita que vai mudar na gestão de pessoas e o que não vai mudar? Que Vou começar com o que eu acho que não vai mudar. O que não vai mudar, e eu falei disso recentemente, é que nós vamos continuar sendo pessoas que querem estar engajada com outras pessoas. Por outro lado, tem algo que já mudou. Eu estava vendo recentemente uma pesquisa dos Estados Unidos, onde uma população mais jovem, mais de 50% dela fala que se sente mais à vontade falando da sua própria carreira com, com o chat GPT do que com seu líder. Ui. Eu fiquei absolutamente chocada. Eu acredito que isto já é algo que está mudando, porque quando eu li essa pesquisa, realmente eu fiquei muito pensando como nós, gestores e líderes de capital humano, vamos conseguir trabalhar capital humano e tecnológico, né? Porque a gente vai mudando para um lugar e um espaço que provavelmente é desconhecido para todos nós. Mas o que não muda é que a gente gosta de pertencer. É Uhum. que nós, na verdade, vamos ter como líderes de gestão de conectar mentes, dados e provavelmente a gestão humanizada dos corações, de como a gente vai trabalhar isso. Isso não vai mudar. Sim, o que vai mudar é que se os líderes não estiverem abertos a terem conversas, como eu disse, falando de qualquer coisa, terem espaços de feedback mais contínuos, provavelmente as pessoas não vão se sentir à vontade mesmo de falar com esses líderes e vão fazer perguntas ou pensar nas suas carreiras usando outras formas e uma tecnologia. Exatamente. Isso já mudou e já está Uhum. mudando, mas não vai mudar que as pessoas gostam de fazer isso com as pessoas também, com Gosto. os seus É. líderes ou com os seus colegas. Isso não vai mudar. O ponto é como que a gente acelera e transforma essa gestão para que realmente os líderes possam fazer uma diferença no dia a dia das nossas empresas. Perfeito, Patrícia. A gente está caminhando aqui para o final, nosso último bloco, né, chamado FAQ. A gente traz perguntas aqui dos nossos ouvintes, de quem nos acompanha, de quem nos assiste. Tem uma que é bem para o RH, né? Como o RH pode, de fato, ser esse agente de transformação, de inovação nas empresas e manter essa contínua, essa cultura de beta contínuo, né? O papel do RH para manter essa cultura de inovação e beta contínuo. Nós temos que continuar usando mais. Eu acho que a gente tem até que usar ainda mais e começar a aprender como que a gente primeiro desaprender algumas práticas, porque algumas delas, imagina, eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás. Em 2000, a prática de gestão de pessoas era totalmente diferente do que é a gestão de capital humano, que provavelmente, como eu disse, vai ser diferente que alguns colegas estavam aí buscando o chat GPT para falar da sua carreira. Óbvio que vai ser diferente para o futuro também. Uhum. Então, como nós podemos nos colocar um pouquinho mais nessa zona de desconforto e aprender coisas, eu acho que é um grande ponto para a nossa carreira. Eu tenho recentemente estou num grupo, né, dentro do Champion de AI, dentro da nossa empresa, e estou tentando aprender, e eu vou dizer, é extremamente desconfortável Aham. mesmo. Mas se a gente não entender como funciona, como a gente olha para a IA generativa e inclui a IA generativa nas práticas que a gente provavelmente não vai conseguir também passar porque eu acho que todos estão no momento de a gente ter um receio até, de como usar e o que fazer. Então se colocar um pouco mais, se jogar um pouco mais, praticar e usar para o seu dia a dia, para as questões mais simples, assim como também pensar como que a gente pode escalar gestão usando práticas tecnológicas, eu acho que é o grande ponto que todos nós vamos ter que pensar e remodelar e aprender de maneira muito rápida, porque senão a gente vai ficar muito para trás também. Sim, fica aí uma super dica, né, para todos os profissionais de RH que querem, né, evoluir aí na carreira. Patrícia, a última aqui do nosso FAQ, né? Como você, como diretora de RH,
faz para se manter atualizada, né? Já que você trouxe aqui a pergunta do RH, né? Como o RH precisa evoluir nessa questão, mas aí mais uma pergunta pessoal mesmo, sem aquele olhar viciado de quem está dentro da empresa e que está dentro de uma empresa tão tecnológica, né? Que busca inovação contínua. Alguma dica para outros líderes? E aí que pode ser, né? Como você alimenta seu próprio repertório, né? De dicas de filme, de livros, de livros, de série, de outros podcasts. Como que você faz para se manter atualizada nesse mundo de constante mudança? Eu tento seguir as pessoas ou líderes e profissionais que eu realmente acabo conhecendo, através de alguns festivais que tem ou de alguns workshops, então tem algumas referências que eu acho que são importantes, né, a gente seguir, mas o ponto prioritário para mim, além de leitura, é a prática mesmo. Eu também sou uma pessoa muito prática, então tudo que eu leio, às vezes eu também gosto de tentar testar. E testar é um ponto importante para mim. Então, ler sobre algo e depois colocar em prática é algo que eu particularmente faço e que, para mim, eu preciso ter um resultado ou ver um resultado. E às vezes o resultado ele não é numérico. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de times, por exemplo, é óbvio que ele não vai ser só numérico, mas você pode aliar alguns KPIs, por exemplo, de como as pessoas estão se sentindo mais confortáveis de falar sobre qualquer tema. Você Aham. pode usar isso. Então, o que eu faço é eu leio, eu acompanho alguns grandes seguidores, não só líderes daqui do Brasil, mas de outros lugares, e eu devo dizer que agora, com toda a reforma, a gente está, obviamente, estudando muito mais e pensando como a gente continua trazendo saúde, saúde para o dia a dia, equilíbrio para o dia a dia das nossas organizações. Então, para mim, ler, estudar, ver pesquisas é importante, mas eu também gosto de tangibilizá-las com algo prático, que eu possa pequeno, simples, que eu possa pôr para testar e rodar no meu dia a dia, na minha vida pessoal ou dentro do meu trabalho. E depois, obviamente, saber aí como é que isso vai escalar e como é que eu vou aprendendo com isso. Muito bom. Eu falei que a gente ia passar do tempo, que a gente ficaria mais tempo aqui falando, né? Mas foi maravilhoso mais uma vez. Obrigada pela sua participação, Patrícia. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast B2Bench. É você que nos acompanha, né? Eu também peço para nos acompanhar nas redes sociais, na rede social do Great Place to Work, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que lá a gente traz as novidades, vai trazer esse bate-papo aqui, vai trazer as novidades dos outros. E Patrícia, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação. Muito, muito obrigada. E fica aqui um super abraço a todos os nossos colegas aí de gestão de capital humano e que tenham muito sucesso nessa jornada de criar e recriar o que vai ser aí gestão para o futuro. Obrigada.